Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, do nosso projeto Modificação do Estilo de Vida. De novo, essas aulas são para as pessoas que eu gostaria de passar informações, como pacientes, amigos, colegas, e não tenho tempo, para passar essas informações. Então as aulas têm este objetivo aí. Tá bom? Então lembra que a modificação do estilo de vida, a gente tem os pilares essenciais, que é a prática de atividade física, alimentação adequada, um sono, controle do estresse, a desbiose, que é o motivo dessa aula aqui, que a gente vai explicar, ela faz parte aí da parte da alimentação. Então, a desbiose é um conceito não muito conhecido aí entre as pessoas, até entre a comunidade médica, tá? Mas é muito importante, tá? A gente tem que entender que a gente vive em associação com bactérias, tá? Tanto no nariz, na boca, no intestino, a gente tem muitas bactérias no nosso organismo, na pele, né? E o ideal é que a gente viva de forma pacífica, digamos assim, com essas bactérias. Elas não causam mal ou que possam causar até benefícios à nossa saúde. Tá? O problema é quando existe um desbalanço entre as bactérias boas e bactérias ruins e começam a prevalecer bactérias ruins, principalmente aí no nosso intestino, que é o que causa o que a gente vai comentar, a desbiose. Então, vamos entender alguns temas aqui. A microbiota. Microbiota são as bactérias. Toda vez que eu falo em microbiota, são as bactérias. Microbioma é o ambiente onde essas bactérias vivem. Então a gente tem microbiomas, como eu citei, no nariz, na boca, no intestino. São microbiomas diferentes com microbiotas diferentes. Tá? O conceito da desbiose é o estado no qual a microbiota, ou seja, as bactérias, vão produzir efeitos nocivos ao nosso organismo. Tá bom? O adulto, na microbiota de um adulto, a gente tem mais de 1000 espécies de bactérias diferentes. Olha só, essas bactérias têm mais de 3 milhões de genes, ou seja, tem mais genes nas bactérias, 150 vezes mais genes do que nós mesmos, essas bactérias têm. Tá? Existem estudos aí mostrando que pode existir uma interação gênica aí dessas bactérias, dos genes da bactéria com os nossos genes. Tá? Então, super importante essa relação nossa com as bactérias, ela é muito profunda, existe muita coisa que até a gente ainda desconhece. Então, vamos entender dessas bactérias, Simplificando muito, nós temos as bactérias boas e as ruins, tá bom? As bactérias boas têm uma classificação em que elas são chamadas gram-positivas, tá? Elas gostam de um pH levemente ácido no intestino. Tá? Elas têm, teoricamente, um genoma saudável, elas nos ajudam degradando alimentos rapidamente, não deixando os alimentos entrar em estado de degradação, putrefação no nosso intestino. Tá? E elas têm a característica de ter a parede da bactéria de uma substância chamada peptidoglicano. Tá bom? Então essas são as bactérias boas, as bactérias que a gente almeja ter aí no nosso organismo, na nossa microbiota. Quais são as bactérias ruins? Tá? Simplificando de novo, são as bactérias teoricamente gram-negativas, são bactérias que gostam de um pH alcalino, têm um genoma ruim, produzem substâncias tóxicas que alteram a integridade dos enterócitos, que são as nossas células intestinais, aumentam a permeabilidade dos enterócitos, que eu vou explicar isso a seguir, tá? E elas têm paredes do que a gente chama de LPS, que são lipopolissacarídeos. Tá? Esses, ao serem absorvidos pelo intestino, um intestino ruim, doente, permeável, causam uma cascata de processos inflamatórios e doenças crônicas. Tá bom? Então, resumindo até aqui, ter bactérias ruins, a gente faz um mal ao nosso intestino, o intestino fica hiperpermeável, a gente absorve um monte de coisa que a gente não deveria absorver, principalmente esses LPS das bactérias, tá? Que é do material da bactéria, e isso causa doença crônica, causa inflamação, causa alergia, causa um monte de coisa, como a gente vai ver aí na aula. Ó, vamos entender. Aqui à esquerda a gente tem um intestino normal, tá bom? O intestino normal, essas célulazinhas aí são os enterócitos, o material fecal passa em cima e os vasos sanguíneos ficam embaixo, tá? Então o ideal é que o material passe aqui, fecal, e que essas células tenham junções.
ou seja, elas são bem aderidas umas às outras para impedir a passagem de substâncias indesejáveis, tá bom? Quando a gente tem um excesso das bactérias ruins, as gram-negativas, como eu expliquei atrás, essas bactérias ruins, elas causam mal ao enterócito, tá? Elas matam os enterócitos, tiram a junção que existe entre eles, e com isso a gente cria o que a gente chama do intestino permeável, tá? Então aqui do lado direito a gente vê o intestino com as células doentes, tá? Que produz pouco muco, que deixa passar substâncias tóxicas para a corrente sanguínea que não deveriam passar se a gente tivesse uma integridade intestinal com bactérias boas, tá bom? Então olha só, quando a gente tem essa disbiose, né, isso que eu acabei de explicar, de novo, a gente tem uma hiperpermeabilidade intestinal, a gente absorve substâncias tóxicas que não deveria estar absorvendo, e isso altera o nosso sistema imune, tá? O nosso sistema imune fica estressado, e aí leva a doenças crônicas, que a gente vai ver em seguida, fibromialgias, alergias e aí por diante, tá? Então a gente tem um desequilíbrio imunológico, hormonal, inflamatório, tá? A gente tem um declínio das funções digestivas, tá? Então o intestino fica ruim, pode dar um monte de sintoma, pode dar prisão de ventre, náuseas, dor abdominal, azia, distensão, né? Então, tudo isso pode ser, né, sintomas da disbiose. Aí a gente entra nesse ciclo vicioso aí da disbiose com bactérias ruins. Então, vamos ver quais são os sintomas que a gente pode ter. O que a disbiose pode causar, tá? Então, de novo, temos excesso de bactérias ruins. Essas bactérias ruins, entre aspas, destroem as nossas células do intestino, deixam as células permeáveis, passam substâncias ruins, né, alergênicas, inflamatórias pelo intestino, tá? E isso vai para a corrente sanguínea. Aí vai causar o quê? Na pele, pode causar acne, rosácea, psoríase, tá? Na tireoide pode dar Hashimoto, né? Que é uma das principais causas de hipotireoidismo, que é uma doença autoimune. No cérebro, dor de cabeça, depressão, ansiedade, TDAH, tá? Na boca, né? E nos sinos, pode ter resfriados frequentes, sinusite frequência, hipersensibilidades alimentares. Na suprarrenal, que é a glândula que produz cortisol, né? É muito comum em idoso, né? A queixa de fadiga adrenal, né? O paciente idoso que tem um cansaço, geralmente no final da tarde, fica indisposto. Então, a disbiose vai causar, ser um dos motivos dessa falência, né, adrenal. Nas juntas pode dar artrite reumatoide, fibromialgia. Então são várias consequências, tem outros não citados aqui que a disbiose intestinal pode acarretar, tá? Então olha a importância da gente ter um intestino saudável, né? Vão impactar aí em muitas coisas aí na nossa saúde. Então vamos ver, principais causas, tá bom? Principal, alimentos industrializados. Então deixa eu explicar. O alimento industrializado, ele tem conservante, tá bom? O conservante é uma substância, tá, que mata as bactérias boas. Por quê? Porque a bactéria boa, como eu expliquei, ela degrada o alimento rápido, tá? Então, para o alimento durar mais na prateleira lá do mercado, eles colocam essas substâncias. Então, vai matar a bactéria boa. E quando você ingere um alimento que tem essas substâncias vão matar as suas bactérias boas. E isso causa um desequilíbrio, causa a prevalência das bactérias ruins, que é a disbiose, tá bom? O leite, né, a gente tem a beta-lactoglobulina, que é uma proteína do leite que ela é muito grande, que ninguém consegue digerir, mesmo quem não tem intolerância à lactose. Ela fica na luz intestinal, ela putrefa, ela estraga, ela libera substâncias químicas que causam disbiose também, tá? Aí a gente tem o que a gente chama de reação tardia de IgG, né? Já demora geralmente 4 dias depois que você vem ingerindo alimentos com leite, tá? De novo, isso aqui não é para todo mundo, mas é bem provável que você possa ter algum tipo de reação 4 dias depois, né? Rinite, sinusite, problemas intestinais, né? Que vem aí dessa reação do seu sistema imunológico, é uma reação um pouquinho tardia, tá bom? Outras causas de desbiose, antibiótico. Você toma um antibiótico, ele vai matar a bactéria boa, vai matar a bactéria ruim também. Tá? Então vai causar desequilíbrio. A alimentação, como eu falei, evitar os industrializados ao máximo, os que tenham conservantes,
tá bom? Isso aí, se você for no mercado, é tudo que está lá praticamente, tirando a seção de verduras, né, dos alimentos saudáveis, todos os outros alimentos vão ter lá a sua parcela de conservante, vai matar suas bactérias boas, vão prevalecer as ruins, você vai ter desbiose. Estresse, outra causa, hipocloridria, então muito comum, pessoa que faz uso crônico de omeprazol, né, ou qualquer um dessa classe de medicamento. O omeprazol inibe a produção ácida no estômago, tá? O estômago da pessoa fica sem ácido ou com muito menos. Lembra que as bactérias boas gostam de um pH um pouco mais ácido, tá? O pH alcalino, quem gosta são as bactérias ruins, então tirando o ácido do estômago, você está prevalecendo as bactérias ruins no seu intestino, tá bom? Sem contar que a digestão das proteínas é feita com ácido no estômago. Então, se você tem uma hipocloridria, se você faz uso crônico de omeprazol, seu estômago não tem ácido, você não vai fazer a digestão correta das proteínas, essas proteínas vão estragar no seu intestino, vão causar aí a putrefação das proteínas, e isso leva, né, a vários componentes químicos ruins que no intestino ruim, friável, essas substâncias ruins vão entrar para a sua corrente sanguínea e vão dar as consequências que a gente explicou. O uso de alguns medicamentos, a obesidade também, o sedentarismo, né, tem um componente genético também, que são as causas aí da desbiose, ok? E quais são os alimentos bons, né, teoricamente ricos em probióticos, que seriam o quê? Os probióticos são alimentos bons para as bactérias boas. Tá? Ervilha tem muito, o picles, o kefir, a kombucha, né? Azeitonas verdes, são os principais alimentos bons que a gente deve colocar na nossa dieta. Para quê? Para a gente levar alimento às bactérias boas. Quando a gente fala em tratamento, né, que vocês podem tentar fazer isso em casa sim, o tratamento da desbiose são os 5 R's, né? Tem essa regra mnemônica. Então a gente tem que remover, recolocar, reparar, reinocular, rebalancear e reavaliar, tá bom? Então, o que seria o remover? Remover tudo isso que a gente acabou de falar que causa desbiose, né? Uso excessivo de antibiótico, alimentos industrializados e assim por diante. Tá? A gente tem que recolocar, né? Então a gente tem que recolocar o ácido no estômago, né? Reduzir o omeprazol, a gente tem que colocar enzimas digestivas, né? A gente tem que reparar esse estômago, né? Fazer uma dieta não irritativa. Então aqui vale alguma suplementação de ômega, a glutamina é o principal alimento dos enterócitos, vitamina A, vitamina D, né? Reparar essa mucosa intestinal para que ela volte a ser uma mucosa, né, íntegra, né, e que não deixe passar as substâncias ruins. Aí tem a fase de reinoculação, que a gente pode usar probióticos, prebióticos ou aqueles alimentos ricos lá, né, em bactérias boas que a gente citou. Rebalancear o estilo de vida, de novo controle do estresse, atividade física, alimentação saudável, que a gente fala isso sempre, e depois reavaliar aí a melhora dos sintomas das pessoas. Então, fazendo isso, a gente consegue, na grande maioria das vezes, melhorar a questão da desbiose, tá bom? E que isso seria uma dieta anti-inflamatória, né? Vamos repetir de novo que é o mais importante, reduzir produtos industrializados, tá bom? Aumentar a ingestão de ácidos graxos, como azeite de oliva, carboidratos complexos, tá? Que servem também, e fibras como alimentos para as bactérias boas do intestino. Tá? Aí entram a batata e a con, que é muito bom, a biomassa de banana verde, frutas, verduras, que são substâncias boas para nós e para as nossas bactérias boas, tá bom? Vale a pena a reposição do ômega 3, vale sim, tá? Ele tem uma ação anti-inflamatória que a gente vê em vários estudos, né? O EPA e o DHEA são as frações do ômega, o ideal é que os dois somem 2 gramas por dia, tá? Então vê lá no rótulo do ômega que você está comprando, vê se dá esse valor de 2 gramas. A glutamina, que é muito importante também para a recuperação dos enterócitos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembra da importância desse eixo intestino, cérebro, intestino, sistema imunológico, tá? De novo, abrir mão, né, dessa indústria alimentícia ruim, que quer te vender o alimento lá que vai durar 5 meses, o leite da caixinha que vai durar 5 anos, né? Tá tudo cheio de conservante, tá tudo cheio de substâncias que vão matar as suas bactérias boas, vai prevalecer a desbiose, você vai ter problemas intestinais,
fezes vão ficar ruim, enfim, toda essa consequência que a gente falou de processos inflamatórios, alérgicos, e não tem como você ter uma vida saudável se o seu intestino não está saudável, tá bom? Então isso é super importante, esse conceito da disbiose, vocês têm que entender, têm que praticar, têm que melhorar. O intestino saudável é essencial para uma vida saudável, tá bom? Muito obrigado mais uma vez.